Graça e paz, gratidão ao Senhor sempre, porque Deus é bom e até aqui Ele tem nos ajudado. A palavra de Deus, no livro do Êxodo, capítulo de número 14, versículo 1, diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Piairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Que coisa linda, que palavra poderosa. Piairote, né? Beco sem saída. Essa palavrinha traduzida, ela quer dizer beco sem saída. O povo de Deus já estava lá na frente, já tinham caminhado muito, já estavam bem perto de Canaã, faltando 400 quilômetros mais ou menos para chegarem, quando Deus se apresenta a Moisés e lhe dá uma ordem. Moisés, ordene que os hebreus retrocedam e acampem num lugar chamado Piairote. Isso, humanamente falando, era uma loucura, como se fosse um suicídio coletivo, porque aquele lugar, como diz o seu nome, de fato era um beco sem saída. Quem está em Piairote está cercado, porque de um lado está Baal-Zefon, que é a terra dos canibais, né? Pessoas ali eram comidas vivas de verdade, não é uma lenda. Do outro lado, as montanhas de Migdol, que são intransponíveis, não se tinha como transpor. E atrás, o exército de Faraó. E na frente, o Mar Vermelho. Meu Deus, que situação! Olha, talvez você esteja se sentindo, nesse momento, vivendo uma situação onde você diz, pastora, eu estou em Piairote. Eu tenho me sentido cercada por todos os lados. Pastora, se eu olho à minha frente, eu vejo problemas que eu já não tenho condições de resolver. Por mais que eu tente, para mim é uma situação de impossibilidade muito grande. Mas se eu penso em voltar, eu vejo que lá está pior, a situação, ela está em conflito, o lugar é inadequado, a situação é inadequada para mim, também não posso voltar. Mas quem sabe se eu for pela direita, e você até vai dando alguns passos, de repente ali estão as montanhas de Migdol. Você olha e diz, pastora, são intransponíveis. Eu não tenho condições, eu não vou conseguir e não tenho como passar. Mas você diz ainda, há uma possibilidade. Quem sabe se eu for para a esquerda? Mas quando você olha para a esquerda, está Baal-Zefon, a terra dos canibais. Pessoas ali eram comidas vivas. E você diz, pastora, os meus inimigos estão naquele lugar. Pessoas que têm, de certa forma, destruído os teus sonhos. Pessoas que têm visto tua dor, teu sofrimento, mas que não fazem nada e nem fazem questão de amenizar nada em tua vida. E você diz, eu estou cercada. Eu não tenho saída. Porque Deus permitiu que eu chegasse numa situação de tamanha, de um conflito, de dificuldade de tamanha proporção, de forma que eu me sinta encurralada, presa,
e de fato sem saída. Mas eu quero te dizer a mesma palavra a qual o livro sagrado das Escrituras nos diz, que no versículo 3, ele diz assim: o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto, andando sem rumo, sem saber para onde vai, sem ter ideia qual caminho seguir, sem ter ideia de para qual lugar voltar, sem ter ideia do que fazer, perdidos no deserto. A consciência, realmente eu estou sem situação nenhuma de escape. Para mim, literalmente as portas se fecharam. Para mim, é fim de linha. Não há saída. Mas a palavra vai dizer no versículo 4: eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército. Olha, não só o Senhor dá aqui uma promessa, uma garantia, a palavra de Deus garantindo, dizendo: não tenham medo, não fiquem desesperados, porque eu sei o que eu estou fazendo. Por mais que seja beco sem saída, eu sei como eu vou eliminar e exterminar da vida de vocês, do caminho de vocês, esses inimigos. Não só o líder, não só o cabeça, aquele que está causando o mal, como também todo o seu exército. E eu vou mostrar assim que eu sou o Todo-Poderoso, e os egípcios saberão que eu sou Deus, o Senhor. Minha amada, meu irmão, todos conheciam Piairote. Segundo a palavra, as Escrituras Sagradas nos diz, Deus estava mandando aquele povo para aquele lugar. E isso, aos olhos humanos, era extremamente absurdo. Ninguém escapa de Piairote sem uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. Talvez você esteja, os problemas, as situações que você vem passando te levaram, te conduziram a um beco sem saída. Mas a boa notícia é que o sobrenatural de Deus vai te arrancar desse lugar. Oh, aleluia. É por isso que você, olhando dentro da perspectiva e da vontade humana, das ferramentas que estão aí em tuas mãos, elas não te servirão para nada. E até mesmo pessoas que você achou que poderia confiar, que poderia fazer por você alguma coisa, elas não puderam, porque o Senhor não permitiu. Porque Piairote, beco sem saída, para quem anda com o Senhor, é lugar onde Deus conduz, Ele permite estar. E Ele permite para que o sobrenatural de Deus, o sobrenatural da manifestação do seu poder, seja manifestado diante daqueles que não creem, diante daqueles que não acreditam que o teu Deus está com você. E que o teu Deus é o Deus de fato de montes e de vales. Ele não perdeu a sua soberania, o seu poder de agir. Todos nós, em alguma situação de nossas vidas, cruzamos um Piairote. Portas fechadas à direita, à esquerda, à frente, atrás, como eu disse, sem condições nenhuma. Nos vemos encurralados. Mas Deus permite Piairote para manifestar grandes milagres. Em Êxodo 14, no versículo 3, eu volto a te reafirmar que havia aqui uma condição que o próprio Deus já sabia. Ele sabia que quando os inimigos do seu povo os vissem ali naquele local, encurralados, pensariam: estão perdidos,
sem saídas, enfim, estão em nossas mãos. O nosso Deus, ele é tremendo. O nosso Deus, ele permite que os nossos inimigos até festejem, celebrem a nossa derrota. Eles até podem se alegrar com as derrotas, que não significam que perdemos a guerra. Lembra de Davi em Ziclag? Estavam comendo, festejando o estrago que fizeram. Estavam se alegrando por terem saqueado Ziclag. Ali estavam eles comendo e bebendo. Mas o Senhor Deus criou uma situação de rejeição na guerra para que Davi retornasse. Eu sempre digo que Deus, ele nunca mata 2 coelhos com uma cajadada. Ele mata 1000 coelhos com uma cajadada. O Senhor ali, quando Davi é rejeitado de estar naquela guerra, não aceitam ele ali, o Senhor estava livrando ele de ser culpado pela morte de Saul. Estava criando um caminho para que ele retornasse a tempo, para que os inimigos não avançassem, levando suas mulheres, filhos e pertences, para que ele resgatasse o seu povo de volta. E esse é o nosso Deus, que muitas vezes vai permitir estarmos em Piairote, nos sentirmos cercados, e os nossos inimigos do lado de fora celebrando, festejando o nosso sofrimento, se alegrando com a nossa dor, dizendo: olha o que Deus fez. Falava tanto que Deus era com ela, buscava tanto a face de Deus, mas Deus a abandonou. Deus o abandonou. Ele dizia que Deus estava com ele, mas olha onde ele foi parar. Olha onde ela está em Piairote, cercada por inimigos, lançada numa terra de desprezo, de dor e sofrimento, enquanto nós estamos aqui festejando, comendo, bebendo, nos alegrando. Mal sabem os nossos inimigos que o nosso Deus já tem dia marcado, hora marcada para entrar em ação e ativar o seu projeto de execução, de finalizar, de acabativa dos nossos inimigos. Alegra o teu coração. Canta hinos ao Senhor. Se até o momento que você teve a graça de chegar a esse vídeo, se até esse momento que você acessou esse vídeo, você estava chorando, angustiado em agonia, dizendo: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu te convido em nome de Jesus. Encha a tua boca de cânticos de adoração, porque aquilo que aos teus olhos é o fim, para Deus também é o fim. Mas o fim dos teus inimigos, todos eles perecerão dentro da armadilha que fizeram, dentro daquilo que fizeram contra a tua vida. Eles serão cercados e não serão nem pelas mãos do homem, mas pelas mãos do próprio Deus, que executará a sua sentença. Acaso não servimos a um Deus que é grande em justiça e poderoso em obras? A palavra vai dizer então que eles ali naquele momento, quando os egípcios acharem que conseguiram exterminar, que já está tudo pronto para ali pôr um ponto final na história do povo de Deus, o nosso Deus vai aparecer. E eles ficarão sabendo que Deus é Deus. E que Deus não tem prazer em injustiça. Deus não tem prazer na falsidade, no espírito de engano, na mentira, na calúnia, no difamador. Deus abomina aquele que fala mal
do seu próximo pelas costas, às escondidas, armando ciladas. Por acaso o nosso Deus não é um Deus que se levantou no deserto para fazer juízo e justiça? Esse Deus que se levantou aqui para exercer juízo é o Deus que está se levantando para dar respostas aos teus inimigos. Todos que estão tocando em você para te ferir, te causar danos, estão aparentemente até celebrando a tua dor, se alegrando, dizendo: pobre coitado, pobre coitada. Eles não têm como se erguer. A palavra vai dizer que Deus é soberano. Quem sabe essas pessoas que estão tocando em você também têm olhado o seu sofrimento e as suas situações difíceis e dito: olha aí, não é que Deus não está mesmo com ele? Deus não está mais com ela. Você percebe, fulano, que olha o que está acontecendo com ela. Olha o que aconteceu com ele. Olha o que ela está passando e o que ele está passando. O Deus dela abandonou ela. O Deus dele abandonou ele. Mas eu quero te dizer que todos que estão tocando em você, todos que estão te ferindo, causando danos, eles estão fazendo exatamente o que Deus está permitindo, porque através dessas atitudes malignas, cruéis, eles estão decretando a sua própria derrota. Estão descendo ladeira abaixo para a justiça e o juízo de Deus. Faraó disse: estão cercados. É o fim deles, beco sem saída. Deus disse: não, camarada, não é bem assim. Eu inverto a situação. O meu povo fará travessia, haverá livramento, mas você, Faraó, fica e morre no lugar onde eu vou executar o meu juízo e a minha justiça. Na tribulação, Deus testa o seu povo. Na adversidade, Deus testa o seu povo. No vento contrário, Deus testa a minha fé e a sua. Na tribulação, também Deus mostra a sua glória. Na tribulação, para quem anda com Jesus, ele diz: estenda a sua tenda, firme as suas estacas e alarga as cordas da tenda, larga, porque você crescerá tanto para a direita quanto para a esquerda, para frente e para trás. Eis que eu estou contigo. O ápice dessa tribulação, te diz o Senhor por essa palavra, será o ápice também do cumprimento da minha promessa em tua vida. Não temais. Eu quero encerrar esse vídeo exatamente com esse versículo. Êxodo 14:14. Não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Alegra o teu coração, põe um sorriso no teu rosto. Dá glória a Deus, canta aleluia, jubila, exalta o nome do Senhor. Porque esse teu piarote, esse lugar de beco sem saída, é aqui, é aí, é nesse lugar que o grito da vitória vai acontecer. Contagem regressiva para você tomar posse daquilo que o Senhor te prometeu. Amém? Que Deus te abençoe.